E aí, pessoal, como prometido, eu fazer essas aulas aqui para ajudar vocês a estudar para a prova. Então, nessa primeira aula aqui, a gente vai falar sobre interface e classe abstrata. Inclusive, são duas questões da prova, tá? São três questões. Nessa aula aqui, o ideal é que você entenda para conseguir fazer ali o que vai ser proposto na prova, tá? Mas antes da gente conversar aí sobre especificamente interface e classe abstrata, é bom a gente lembrar um pouco do que é a herança, tá? Então, é um conteúdo que vocês já viram, tá? Em aulas anteriores, provavelmente. E aí, eu vou relembrar, tá? Não vai ser uma aula sobre herança, mas eu vou relembrar um pouquinho do que seja, tá? Então, primeira coisa que eu quero que vocês lembrem é o que é herança, tá? Então, se eu for olhar aí, vocês aí, né? Como vocês são hoje, tá? Um olho azul, a mão é de um formato, tudo isso você herdou de alguém, né? Você herdou ali, às vezes, a cor do seu olho, do seu pai, ou então, não sei, o formato do rosto, isso tudo é herdado. Então, na programação, a gente também tem essa parte, tá, de herança, né? Que você herda alguma coisa. Isso tudo é para a gente reaproveitar algo que já existe, tá? A gente reutiliza o código, consegue pegar um método que já existe dentro de uma classe. Quando a gente herda essa classe, a gente consegue modificar esse método dentro da nossa classe, né? Classe filha, né? A gente consegue fazer algumas coisas que a gente economiza, tá? Nessa nova classe. Então, preste atenção aqui nesse exemplo que está aqui à direita. A gente tem uma classe pai chamada animal, tá? Veja aqui, tem uma string, nome, a gente tem aqui um construtor, mas esse public animal aqui não vamos olhar para ele. Vamos olhar para o método public void fazer som, tá? Veja que na classe pai, aqui animal, a gente tem aqui esse fazer som dentro daqui do sort, né? Do print que, né, vai printar na tela. Está escrito: este animal faz um som, mas se a gente for aqui na classe filha, que é a que usa, né, animal, ela está estendendo aqui a classe animal, a gente tem o mesmo método, tá aqui com um annotation chamado, né, override aqui, e essa annotation quer dizer que eu estou pegando um método que já existe, né, dentro da nossa classe pai, e a gente está reescrevendo, fazendo a sobrescrita desse método com outras palavras na classe filha. Tá? Então veja que aqui na classe pai a gente fala este animal faz um som, enquanto na filha a gente fala au au, né? Então assim, são coisas diferentes, mas que a gente usa, né, reaproveita da classe de cima, né, que é a classe pai. Beleza? Então isso aqui é o que é herança. Né? A gente não está falando sobre interface, classe abstrata, não estamos falando disso. Tá? Estamos falando sobre herança. A gente herda algo que está dentro de uma outra classe para a classe filha. Beleza? Então vamos falar agora sobre interface, porque interface a gente, né, a gente lembra um pouco sobre isso. Na verdade, a gente lembra isso lá na classe abstrata. Vamos falar sobre interface, que na verdade a gente não extende uma classe. Na verdade, a gente implementa uma classe, tá? Então, a interface ela é um contrato, né? Então, a gente define ali um conjunto de métodos, tá? Que uma classe obrigatoriamente ela vai ter que implementar. Dentro da interface, os métodos que estão dentro dela lá, né, a assinatura desses métodos, eles são abstratos. Quer dizer que lá dentro da interface a gente não vai colocar nenhum código, somente as assinaturas. Beleza? Então lembre-se disso. Anote em algum lugar, eu não sei, mas lembre-se que na interface nós não temos código, né? Aquelas linhas de código, o corpo do código nós não temos, só temos as assinaturas. Beleza? O que a interface permite a gente fazer? Então, na interface, quando eu uso uma interface, eu permito que várias outras classes consumam a interface e façam implementações diferentes para os métodos que a gente definiu. Beleza? Então, eu defino o comportamento dela, mas não como você vai fazer. Então, eu defino, ela vai retornar um inteiro. Eu defino que ela vai receber dois inteiros. Eu defino essas informações, a assinatura. Beleza? Então, olha só um exemplo aqui. Eu tenho aqui a interface animal. Ó,
o que que é a assinatura? Esse carinha aqui, ó. Eu não retorno nada, tá vendo? É void, eu não retorno. Quer dizer, quem chama esse método, ele não vai receber nada no retorno dele. Você vai chamar um método e é isso. Não vai retornar absolutamente nada. Não vai retornar um inteiro, não vai retornar uma string, não vai retornar um double, não vai retornar nada. Você vai chamar esse método e ele vai acabar nesse método e vai seguir a vida. Beleza? O que que significa esse parêntese vazio? Quer dizer que eu não recebo nada de parâmetro. Eu não recebo nenhuma variável de parâmetro. Tá? Então, essa classe cachorro está implementando animal, que é a nossa interface. O que que eu sou obrigada a fazer quando eu implemento uma interface? Criar todos os métodos dentro da minha classe. Então, ó, eu fui obrigada a pegar a classe fazer som e colocar ela aqui, implementar. Implementar é colocar esses dois carinhas aqui e fazer o corpo do código. Beleza? Então, public void fazer som. E aí eu só botei aqui um system out, tá? Então, se é cachorro, você faz o som do cachorro. Se é outro animal, vai fazer o som do animal. Tá? A gente fez esses exemplos dentro de sala de aula. Então, lembrando, interface, eu não tenho corpo de código, tá? Eu vou ter apenas a assinatura do código. Eu vou implementar o código dentro da classe concreta, que no caso do nosso aqui é o cachorro e gato. Mesma coisa no gato, ó, implemento animal. E aí eu, né, mudo aqui a frase que vai ser, né, divulgada ali no console da nossa IDE, beleza? Então, lembrando, de novo, pra vocês não confundirem interface com classe abstrata, tá? A interface eu só tenho assinatura de método. Então, se eu fizer uma questão, faça uma interface que tenha o método X. Cara, pega o método X e só coloque a assinatura desse método, tá? Não faça código. Ele vai dar erro. Na hora que você fizer, vai dar erro. Beleza? Qual é o ganho disso daqui? O ganho é que eu consigo ter um método e ele pode ser utilizado em vários lugares. Por exemplo, fazer som. Poxa, o gato faz um som, o cachorro faz outro, o leão faz outro. Então, cada animal faz um som diferente. Então, isso me permite deixar para cada classe decidir o que vai fazer com aquele método, desde que ela respeite a nossa assinatura, que é não retornar nada e não receber nada como parâmetro. De resto, ela pode fazer o que ela quiser. Tá? Se quiser botar aí system out 1 mais 1, não tem problema. Ela faz o que ela quiser. Beleza? Classe abstrata. Então, se na classe, né, se na interface a gente não implementa nada, já na classe abstrata a gente tem uma diferença. A gente pode não implementar nada, a gente pode ter métodos abstratos, né, que são aqueles iguais a gente viu agora na interface, que é só a assinatura, onde a gente deixa para a classe concreta decidir o que fazer com esses métodos, né, colocar as regras dentro das classes concretas. Mas nós também podemos ter métodos concretos. O que é os métodos concretos? São os métodos que têm corpo, tá? Você pode ter regra. Então, aqui, enquanto na interface a gente não pode ter corpo dentro dos métodos, na classe abstrata nós podemos. Tá? Então, a gente pode ter ali um método que retorne alguma coisa, que tem uma regra dentro. Beleza? E aí a gente, né, não implementa, a gente herda. Tá? Então, lembra, agora há pouco nós vimos o que é herança. Na classe abstrata, a gente vai herdar. Tranquilo? Então, tem um método lá já feito, a gente pode herdar. Então, a gente pode sobrescrever um método da classe abstrata ou não. A gente pode reutilizar. O que eu quero dizer com isso, tá? Se você vier aqui, né, no nosso exemplo lá de herança, né, nós temos aqui a classe pai, que é animal, e temos aqui um método fazer som. Se aqui dentro de cachorro, né, que é a nossa classe filha, eu não quisesse criar esse carinha aqui, ó, eu poderia. Tá? A partir de cachorro, eu poderia acessar essa classe aqui de animal. E aí ela ia imprimir, claro, este animal faz um som ao invés de dizer au au aqui, porque aqui eu estou sobrescrevendo. Tá? Tipo assim, estou dizendo aqui, ó, esse animal faz um som, mas eu posso sobrescrever. Beleza? Posso falar assim, au au, sei lá,
qualquer frase que eu quiser colocar ali, daria certo. Mas eu tenho a opção de não sobrescrever nada e utilizar tudo da classe Py, tá? Então, nesse nosso exemplo aqui de classe, na verdade, de classe abstrata, a gente pode usar os métodos que estão na nossa classe abstrata sem ter que sobrescrever um método, tá? Um exemplo. Então, olha só, nós temos aqui, né, dentro da classe abstrata, o método abstract void desenhar, que é um método abstrato, que é igual ao que a gente tem dentro da interface. Todos os métodos dentro da interface, eles são abstratos. Você nem precisa colocar esse abstract no início, tá? Nem precisa dentro da interface. Ele já entende que são abstratos. Beleza? Dentro da classe abstrata, você precisa informar que ele é abstrato. Já que a gente, né, já que ela permite que tenha métodos que tenha código. Beleza? Então, veja, eu tenho aqui minha classe abstrata, que é essa forma, que eu tenho um método desenhar, que é um método abstrato, e eu também tenho um método que não é abstrato, porque eu tenho um corpo nele, chamado mover. Beleza? E aí eu tenho aqui duas classes concretas, que é círculo e quadrado, que elas herdam, tá? O que extends, eu herdo o que tem dentro de forma. Só que lembra, quando eu tenho um método abstrato, dentro da minha classe concreta, eu tenho que falar qual é o corpo dele, né? Qual é o que vai acontecer dentro daquele método. Por isso que aqui, tanto na de círculo quanto na de quadrado, eu tenho aqui o corpo do meu método que está aqui assinado, chamado desenhar. Beleza? Já mover, independente de círculo ou quadrado, ambos conseguem acessar esse mover. Tá? Então, eu conseguiria aqui ter aqui, né, instanciar o círculo e a partir da instância do círculo, a variável que eu associar a círculo, eu consigo acessar esse mover porque a gente está estendendo forma. Tá? Então, vamos ver um exemplo dos dois exercícios, na verdade dos dois, né, tanto da classe abstrata quanto da interface, para a gente poder fixar aí o conteúdo e vocês conseguirem fazer os exercícios que a gente fez em aula. Beleza? Então, olha só esse exemplo aqui. Então, ó, faça uma interface chamada disciplina, que deve conter os métodos double, média, prova, né, que recebe double nota 1, double nota 2. Beleza? Então, você vai ter a assinatura, interface. Vamos lá, primeira parte que você vai olhar dentro da prova lá quando tiver uma questão. Cara, se é uma interface, então eu não vou ter código dentro dos métodos. Primeira coisa. Beleza. Qual é o nome da interface? Disciplina. Então, vai lá no seu código, aqui eu vou usar o Eclipse. Mas veja aqui, ó, a mesma estrutura que vocês têm dentro do NetBeans, tá? Eu tenho um pacote, aqui eu já construí a minha main. Lembra que eu vou separar a main das outras classes. E aqui eu vou criar new interface. Então, o nome da minha interface aqui, ó, chama disciplina. Então, vou vir aqui e vou criar disciplina. Beleza, criei minha interface. E aqui eu falo, deve conter os métodos. Botei no plural, mas é só um método, ó, double, média, prova. Então, double, média, prova. Aí, nota de A1, ó, nota 1, double, nota A2. Pronto, gente, quando eu falo em interface, é isso que eu espero que vocês façam. Primeira parte feita, tá? Então, a gente só precisa colocar a assinatura do método dentro da interface. Agora, você vai implementar, né, essa interface nas classes concreta, matemática e português. Então, vou criar mais duas classes aqui, concretas, então são classes normais, tá? Chamada matemática. Já vou deixar elas criadas, tá? Matemática e português. Português. Ambas vão implementar a nossa interface disciplina. Implementar é como? Então, olha só, vamos voltar no nosso slide. Implementar é só escrever implements, beleza? Então, vai vir aqui, vai escrever implements disciplina.
partir do momento que a gente faz isso, o seu próprio código vai reclamar. Ele vai falar assim, ó, você tem que implementar os métodos que estão dentro da classe, né, da sua interface. Então, se você clicar aí, no seu também vai aparecer essa luzinha aí, ele vai já falar para você implementar, tá? Então, ó, eu retorno aqui um double, tá vendo? Eu retorno um double. Quer dizer que toda vez que eu tiver um retorno, toda vez que aqui, dentro aqui, ó, toda vez que aqui for alguma coisa diferente de void, quer dizer que eu vou retornar algo. Então, o seu método, ele tem que ter esse return, beleza? Então, toda vez que tiver diferente de void aqui, você tem que retornar alguma coisa. Então, você tem que ter esse return, senão ele vai ficar dando erro. Beleza? Então, ele, por padrão, ele botou esse zero, mas a gente não vai retornar esse zero. Vamos continuar olhando aqui. O que vai acontecer quando a gente for usar o de matemática? Então, olha só. Toda vez, ó, a gente vai criar aqui as classes concretas, matemática e português, e leva em consideração a seguinte diferença entre os métodos implementados na classe matemática e na classe português. Ó. Se for na classe matemática, esse método ele vai acrescentar um ponto no retorno para notas menores que 5, tá? Então, aqui, ó, eu até não coloquei ali, no caso aqui, ó, média da prova, tá? Então, o que é a média? Ó? Se eu vier aqui, ó, vou botar assim, double... média vai ser igual a nota A1, que são as variáveis que a gente está carregando, mais a nota A2 dividido por 2. Isso aqui é a média, certo? Então, somo as duas notas e divido por 2. Pronto, aí eu vou ter a média. Onde que vai estar essa média? Vai estar na variável média. Estou salvando nela aqui, ó. Estou atribuindo o resultado desses dois aqui, na verdade do cálculo, dentro da variável média. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou validar, ó, vai acrescentar um ponto no retorno para notas menores que 5. Então, vocês aprenderam lá o if-else. Tá? Vai ter if-else? Não sei, tá? Não sei se vai ter if-else lá dentro da sua prova, mas é um conteúdo que você já viu. Então, eu posso falar, ó, if média menores que 5. Então, se a média for menor que 5... então, eu vou fazer algo, né, que é somar mais um. Então, o retorno vai ser média, que é a própria média. Aí eu posso, para facilitar, eu vou fazer assim, ó, double nota retornada. Vai ser igual a média mais 1. Beleza? Então, ó, se você olhar, ó, vai acrescentar um ponto no retorno para notas menores que 5. Seja qual foi a regra? Ó. Então, a média. Fiz a média. Aí eu vou verificar. A média ficou menor que 5? Ficou. Se ela ficou menor que 5, então eu vou pegar a média e acrescentar 1. Pronto. Que é a regra do exercício. Então, esse retorno eu vou colocar dentro da variável nota retornada e vou retornar para frente. Ó. Return nota retornada. Ponto e vírgula. Beleza, mas só que temos a condição da média ser menor que 5, mas também temos a situação em que a média pode ser maior que 5. Só que, quando a média for maior que 5, que é o else, então eu vou retornar a própria média, porque eu não vou fazer nada. Então, vamos supor aqui, ó, a nota 1, a nota 2, quando a gente calcular a média, vamos supor, deu 6, né? Nota 1 é 6 pontos, nota 2 é 6 pontos. Qual é a média? Nota 1, que é 6 pontos, mais nota 2, que é 6 pontos, dá 12. 12 dividido por 2 vai dar 6. Então, essa variável média vai ter que número? 6. Aí você vai vir para a linha 10. 6 é menor que 5? Não. Então, se 6 não é menor que 5, então ele não vai entrar nesse corpo aqui. Ele não vai entrar na linha 11 nem na linha 12. Ele vai vir aonde? Para o else. Então, ele vai entrar na linha 14. Qual é o valor de média? Média é 6. A gente não alterou o valor de média. Então, o retorno vai ser 6. Então, esse vai ser o resultado. Então, vamos ver funcionando na matemática. Veja aqui o mais importante, que é o conteúdo sobre interface. Dentro de disciplina, nós construímos esse método, só assinatura.
Tá vendo? A gente construiu aqui a assinatura, média prova. Lá na matemática, ó, que a gente já fez a regra do exercício. Média menor que 5, acrescenta um ponto. Média maior que 5, não acrescenta nada, retorna a nota que deu aqui, que foi a média que ela tirou normalmente. Beleza? Então, como que vai ser na prova? Tá? Então, beleza, a gente fez aqui a regra dentro, né, da classe matemática. Lá na main, tá? Que muitos de vocês chamam de classe teste, tá? Então, na main que você vai rodar o seu programa, ver se está funcionando. Beleza? Então, lá, ó, você vai pegar aqui o código e vai escrever matemática. Ah, a gente vai chamar a interface? Não, você vai chamar a classe que você implementou o código. Você implementou o código foi aonde? Não foi na matemática e no português? São as classes concretas, você vai chamar a classe concreta. Então, matemática é igual a new matemática. Vai instanciar e vai chamar a partir dela. Então, ó, matemática, ponto. Aqui vai estar, ó, média prova. Você vai mandar aqui, ó, então 6 e 6, ponto e vírgula. Lembra, se você vou colocar o código um do lado do outro, o que vai acontecer? A nossa main está desse lado aqui, ó, do lado direito, tá? Então, veja, a gente vai rodar o programa, ele vai vir aqui no nosso método main. Na linha 7, a gente instanciou matemática. Aí a gente pegou e chamou quem? O nosso método média prova, que está aqui do lado esquerdo. Estamos mandando dois valores, que é o nota 1, que está aqui, ó, que eu estou mandando 6. Nota 2, também estou mandando 6. Beleza? Então, quando a gente chama aqui, ó, a gente vai chegar na linha 8. Se você pegar aqui a linha 8, o que vai estar? Nota 1 é 6 e nota 2, 6 também. 6 mais 6, 12. 12 dividido por 2, 6. Então, essa média aqui vai ser 6. Quando chegar na linha 10 aqui, ele vai fazer 6 é menor que 5? Não, é maior que 5. Então, o que ele vai fazer? Ele vai chegar e vai vir para a linha 14, que é o else. E ele vai retornar 6. Vai retornar para onde? Vai retornar para quem chamou o método média-prova. Quem chamou o método média-prova? Foi chamado na linha 8 aqui. A gente chamou. Pensa aqui, ó. Todo o código ele vai ser lido de cima para baixo. Só que o que acontece? Matemática média-prova, ele entra para a média-prova, ele entra para o método média-prova, que é o que está na outra classe, tá? E ele retorna. Então, aqui nesse amigão aqui, ó, a gente tem que pegar o que foi retornado, que vai ser 6. Então, double valor retornado vai ser igual matemática média prova. Quer dizer que o 6, que a gente está aqui, né, retornando esse return, ele vai para dentro da nossa variável valor retornado. Esse carinha que a gente vai apresentar na tela. Então, ó, system.out.println. E aí a gente vai colocar dentro, né, daqui dentro, o valor retornado. Ó. Essa variável vai colocar aqui dentro. Vamos ver se está funcionando. Então, vamos rodar daqui. Tá aqui, ó. Deu 9. Tá vendo aqui que deu 9? Até bom dar erro. Por que que deu 9? Deu 9 porque aqui ele está fazendo o que conta. Ele está obedecendo, acho que é precedência o nome, tá? Da matemática. Então, ele faz divisão e multiplicação primeiro do que soma. Então, ele está fazendo isso aqui, ó. Eu estou mandando 6, ele está fazendo assim, ó. 6 dividido por 2, 3. 3 mais 6, 9. Aí, ele retorna 9 aqui. Tá? Então, como corrigir isso? A gente coloca parêntese. Então, eu coloco um parêntese aqui e coloco um parêntese aqui. Aí, o que eu vou falar para ele quando eu coloco parêntese? Primeiro faz o que está dentro do parêntese e depois você divide por 2. Tá? Então, quando vocês forem codificar, saibam que ele obedece isso. Ó. Então, agora sim, 6. Beleza? Então, agora está funcionando. Vamos testar a gente colocando, por exemplo, 2, né? Porque 2 mais 6 dá 8, e 8 dividido por 2 é 4, e 4 é menor que 5. Então, tem que retornar o quê? Tem que retornar 4 mais 1, que é 5. A média mais 1.
Então, vamos rodar aqui, ó. Olha, ó, 5. Então, vamos lá, vou repetir para quem não entendeu, ó. Mandei 2 e mandei 6 para cá. Então, quando chegou aqui, aqui está 2 e aqui está 6. 2 mais 6 é 8. 8 dividido por 2 é 4. Na linha 10, a gente faz, ó, 4 é menor que 5? Sim, 4 é menor que 5. Ele entra na linha 11 aqui, então. Tá? Então, ó, então, média é 4. Lembra que está carregando 4. 4 mais 1 é 5. A gente colocou dentro dessa variável nota retornada. E esse 5 é o que a gente está retornando aqui para a linha 8. Então, esse valor retornado está carregando agora 5. E a gente printa 5 na tela. Beleza? Professora, como é que vai ser na prova? Esse 2 e esse 6, vocês vão ter que receber aqui, ó. Scanner SC é igual a new scanner system.in. Pronto. Você criou a variável, né? Aí você vai importar. Então, aqui vai falar para importar, ó. E aí você vai mandar uma mensagem. Vou copiar aqui o system out. Então, você vai pegar aqui esse system out e vai escrever uma mensagenzinha aqui. Digite um número. Digite um número. Aí você vai ver. Cara, o tipo da variável que eu tenho que receber, eu falei lá, é um double. Faz sentido você vir aqui e falar que é int? Não. Então, eu tenho que receber um double. Número, primeiro, eu vou botar assim, ó, primeiro número recebido. Vai ser igual o quê? SC, que é o scanner, é o que o usuário digitar no teclado, a gente vai pegar por esse amigão aqui. SC, ponto, ele vai te dar aqui as opções, ó. Next, ó, next double, next float. Aí pensa, você foi lá e declarou double. Faz sentido você colocar next int, next float, next qualquer outra coisa? Não, usa next double, que é o próprio. Beleza? O mesmo você vai fazer o quê? Com os outros. Na verdade, só são dois números, né? Então, primeiro número, segundo número. Segundo número. Beleza? Essas variáveis aqui é a que você vai colocar aqui, ó. Primeiro número, você vai colocar onde? Vai colocar aqui onde está o 2. Segundo número. Deixa eu até aumentar essa tela aqui para vocês verem. Aqui, ó. Tá vendo? Ó, primeiro número, segundo número. O segundo número eu vou colocar aqui onde era o 6, onde a gente colocou na mão, tá? Então, tá aí. Então, essas aqui, essa é a forma que vocês vão fazer. Ah, mas eu não sei fazer. Tá, então faz colocando o número, mas saiba que você vai perder uma pontuação por não usar o scanner, que é uma coisa mais simples, é só pedir para o usuário digitar. Beleza? Então, ó, se eu rodar aqui, aí ele vai falar aqui embaixo, ó, digite um número. Beleza? Então, eu vou digitar 5. Digite um número. Na verdade, era o segundo número, né? Digitar 6. Qual é o certo? Lembra lá. 5 mais 6 dá 11. E aí, isso dividido por 2 é maior que 5. Então, tem que trazer a média, né? A média é 5,5. Tá? A média de 5 mais 6 é 5,5. Não aumentou um ponto, por quê? Porque é maior que 5. Beleza? É a regra que a gente criou. Vamos lá para a regra de português. Tá? Qual é a regra lá do exercício para português? Ó? Vai acrescentar um ponto no retorno para notas maiores que 6. Beleza? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, ó, assim como a gente fez aqui na matemática, a gente fez o quê? Implementou disciplina. No português também. Eu vou vir aqui e vou implementes disciplina. Ele vai obrigar você, né, a colocar aqui um método para você poder colocar as regras e aqui a gente vai colocar a regra, tá? Então ele fala aqui, ó, vai acrescentar um ponto no retorno para notas maiores que 6. Beleza? Então você vai fazer aqui a média, deixa eu ver se tem a média. Olha, eu nem falei que era média pelo visto aqui, né? Então, ah, não, falei no método. Então, beleza. Então, vai pegar a média aí da prova de português e também, tá? Vai acrescentar um ponto, só que agora vai ser para notas maiores que 6. Então, ó, de novo. Então, double.
Ah, professora, se eu posso copiar daqui? Pode, aí você só troca a regra. Tá? Você pode vir aqui e copiar o que está aqui, mas eu vou fazer um por um para vocês entenderem a lógica do exercício, tá? Então, ó, double, média, vai ser igual. Aí lembra do parêntese para respeitar a precedência lá do cálculo, tá? Que a gente viu, ó. Nota A1 mais nota A2 dividido por 2. Beleza? E aqui eu faço o if, ó. Se, né, que é o if média for maior que 6, que é a nossa regra aqui, ó, acrescentar um ponto no retorno para notas maiores que 6. Então, se a nota for maior que 6, então eu vou fazer assim, ó, double média nova vai ser igual à própria média que a gente já tirou, mais 1. E aí eu vou retornar. Return média nova. Professor, eu podia retornar já só média 1? Eu poderia fazer o seguinte, ao invés de eu, né, colocar essa soma aqui dentro de uma variável, eu poderia já pegar esse média mais 1 e retornar? Poderia, tá? Eu tô explicando dessa forma para ser mais didático. Eu poderia fazer assim, ó, return média mais 1. Pronto, dá no mesmo, tá? Mas para ser mais didática e as pessoas que estão com dificuldade de entender, conseguir entender, eu optei por explicar dessa forma, tá? Então, média nova está recebendo a própria média, que aqui, mais 1. E aí, se não for maior que 6, então a gente vai retornar a média sem o 1, que é a própria média que a gente já calculou ali em cima. Tá? Vou poupar aqui. Ah, a gente tira esse return. A gente só pode ter. Por que a gente retorna duas vezes? Tá? Porque a gente tem que preencher todas as lacunas de retorno. Então, todos os possíveis retornos. Ó, aqui no caso, ó, se não for isso, vai cair nesse sempre. Toda vez vai cair. Se eu tivesse um outro else aqui, ó, ele vai dar erro. Por quê? Porque eu criei uma nova condição. E nosso método, ele obriga a gente a retornar algo. Então, ele está te obrigando. Ele está falando assim, ó, cadê? Você não vai retornar? Aqui deu outro erro. Mas você não vai retornar nada, porque o método, ele obriga você a retornar alguma coisa. Alguma coisa não. Um número double, tá? Um double. Então, por isso que a gente tem mais de um retorno, porque é o condicional, né? Ou retorna de um jeito ou retorna de outro. A mesma coisa a gente vai fazer lá dentro da main, que a gente fez com matemática, ó. Português, português, deixa eu escrever aqui, português é igual a new português. Lembre-se lá da aula que eu expliquei para vocês que esse aqui, como se você fosse declarar um tipo de variável mesmo, int x, int y. A gente está criando uma nova classe que tem tipos, né, que tem regras dentro. Por isso que a gente declara dessa forma. A gente tem que falar lá para a memória para ela entender que ela tem que reservar ali um espaço para a gente usar esse carinha aqui. Ah, professor, sempre tem que ser aqui com esse português? Não, você poderia botar X aqui, tá? Você poderia botar qualquer coisa aqui. Beleza? Desde que respeite, claro, a regra né, do código, né? Ah, com espaço? Não, espaço, vai dar erro, tá? Então, coloca aqui o nome que você quer colocar, mas respeite as regras para não dar erro no seu código. E a partir daqui a gente consegue ir, né, direto no método que a gente quer, ó, que é média prova. Tá? Então aqui eu vou seguir aqui o que a gente já fez aqui em cima, só que eu vou seguir aqui embaixo, ó. Vou colocar, digite um número, digite outro. Agora eu vou escrever, em vez de primeiro número, vou escrever português, número recebido. Não podemos ter duas variáveis, né, com o mesmo nome, tá? Então, português, primeiro número, vou escrever assim, primeiro número recebido, português, segundo número recebido. Pronto. Então, vou copiar essa variável, colocar aqui, vou copiar essa variável e colocar aqui, que são os números que a gente está enviando para o nosso método. Mesma explicação que eu fiz para matemática, tá? E o retorno de média prova retorna um double. Lembra lá, tá retornando um double. Então, por isso, eu vou pegar aqui, ó, criar uma variável que é retorno valor retornado português.
vai ser igual ao retorno dessa média prova, beleza? O que eu vou fazer, só para a gente não se confundir? Vou comentar aqui o de cima, tá? Vou comentar aqui o de cima para a gente ter só o de português aparecendo aqui para a gente agora que a gente vai rodar o exercício, ó. Deixa eu só printar, né? Vou copiar aqui, System Out. Agora eu quero retornar somente o de português. E vou rodar. Então, ó, vai pedir para eu digitar um número. Vou digitar para dar maior que a média 6, tá? Então, que aí a gente, ó, 6 e 7. Tá 6 e 8. 6 mais 8 dá 14. 14 dividido por 2 é 7. Então, o resultado aqui tem que ser 7 mais 1, de acordo com as nossas regras, né? Acima de 6, a gente acrescenta 1. Tá? Então, 8 mais 6 é 14. 14 dividido por 2, que é a média, dá 7. 7 mais 1 dá 8. Então, aí, ó, o retorno é 8. Tá? Isso é seguindo as regras que a gente colocou. Vamos testar usando agora uma média menor que 6. Então, vou botar aqui, ó, 5 e 5. O retorno que tem que dar é 5, porque ela não vai acrescentar mais 1, porque não cai no nosso if, ó, 5. Beleza? Relembrando, 5 mais 5 é 10, 10 dividido por 2 é 5. 5 é maior que 6? Não. Então, por isso que retornamos 5 para frente. Beleza? Então, não entendi. Não entendi. Volta e tenta entender. Não entendi mesmo. Pode me perguntar na aula, tá bom? Vamos para outra questão. Tá? Essa daqui é a de classe abstrata. Beleza? Então, como a gente faz agora esse exercício? Então, faça uma classe abstrata chamada Receita Federal. A gente já fez esse exercício na aula, acho que um parecido. Implemente nessa classe um método que valida se o CPF enviado tem 11 dígitos. Nesse caso aqui, ó, eu não coloquei qual é a assinatura do método, tá? Mas eu vou colocar aqui agora. Então, eu vou exemplificar, tá? Nesse caso aqui, você vai retornar um booleano. O que é o booleano? Ele vai retornar se é verdadeiro ou falso. Então, como que a gente faz? Então, eu vou criar, esse aqui foi o exercício 1, vou criar um novo pacote, tá? Então, exercício 2. Vou criar uma main, então, uma classe teste, que muitos de vocês falam. Então, vou apagar esse aqui, já é o exercício 2, tá? Já passei do último. E a partir daqui eu vou fazer, ó. Então, eu vou criar uma classe abstrata chamada Receita Federal. Então, vou vir aqui, New Class, criar aqui uma classe, Receita Federal. Então, ela é uma classe abstrata, então eu vou colocar aqui entre public e class, vou botar abstrato. Beleza? Então, vocês vão fazer isso também. A partir desse momento, eu vou pensar aqui no exercício. Implemente nessa classe um método que valida se o CPF enviado tem 11 dígitos. Tá? Então, um CPF, se você for, né, analisar, ele vai ter lá uma máscara, 123.321.89. Então, ele tem uma máscara. O que é máscara? São esses pontos aqui e esse tracinho. Tá? Essa é a máscara. Ele é o designer do CPF. Todo CPF tem essa carinha aí. A gente não vai considerar esse ponto, né, esse tracinho. Tá? A gente vai considerar que a pessoa digitou e a gente tem só os números. Tá? Então, você vai ver que a gente vai declarar ele como string. Tá? String a gente coloca qualquer valor ali dentro, né? Por que a gente vai declarar como string? Porque no normal se declara um CPF como string, por conta desse ponto e desse traço. Tá? A gente vai seguir aí essa linha, beleza? Mas ele é um número, né? Mas só que a gente não vai considerar ele como um int, por exemplo. Vamos considerar ele como uma string. Por isso, tá? Por conta desses pontos, desses traços, a gente vai considerar dessa forma. Então, beleza. Ó. Então, a gente vai implementar um método para a gente fazer a validação desse CPF. Então, basicamente, a gente vai validar o tamanho, né, desse CPF se ele tem 11 dígitos, sem máscara. Então, vou criar aqui um método, tá? E aí que vem a diferença ali da classe abstrata para a interface. Todo CPF, ele tem 11 dígitos, tá? Então, essa validação, tá? E aqui que tem que vir assim, a malandragem de você entender se você vai usar uma interface ou se tu vai usar um método abstrato, é que, lembra, na interface nós não temos corpo de código. Enquanto
né, na classe abstrata, nós podemos ter. Então, quando que eu vou usar a classe abstrata? Poxa, quando eu tenho um método que ele pode ser utilizado por outras classes concretas, né, e que é comum. Por exemplo, eu tenho que validar o tamanho aí do CPF. Então, vale a pena eu ter aqui dentro da minha classe abstrata um método já resolvido com o corpo, porque aí eu não preciso implementar esse método em outras classes. Eu herdo, né, esse código nas outras classes. Então, eu poupo linhas de código, eu poupo tempo. Então, olha só, eu vou vir aqui e vou escrever public boolean, lembra lá que eu falei que era boolean, vou retornar true ou falso. O que é true ou falso? Se o meu CPF, né, que eu estou recebendo, ele é maior, ele é diferente de 11, então ele não é um CPF para mim, não é válido. O que eu vou fazer? Eu vou retornar falso. Se ele tiver 11 dígitos, né, se tiver lá o tamanho 11, então é verdadeiro, ele é um CPF com 11 dígitos, então eu retorno verdadeiro, beleza? Então, ó, validar tamanho CPF. Esse aqui vai ser o nome do meu método. Ele vai receber aqui uma string CPF. E aqui dentro eu vou colocar a regra. Olha só, ele está reclamando ali porque eu não estou retornando nada, tá? E aí a gente obrigou a retornar um booleano, tá? Então, o que é um booleano? Um booleano, ele retorna true ou falso. É isso que é um booleano, tá? Então, aqui eu vou fazer a regra. Ó. Se o CPF ponto, aí aqui é do Java, tá? Então, esse length ele vai ver se dentro desse CPF, dessa string que a gente tem, se o tamanho dela. Esse CPF ponto length, ele é o tamanho. Tá? Então, qualquer string que você tiver, se você tiver uma string e escrever uma frase lá ou qualquer coisa, ele vai calcular quantos caracteres tem dentro dessa string. Tá? Isso aqui é de dentro do Java já, tá? A gente não criou isso. Isso já existe. Tá? Ele considera que ó, CPF é uma string, CPF é uma string. Então, esse CPF ele já pode usar esse carinha aqui chamado length. Tá? Ele calcula o que tem dentro. Então, esse tamanho, né, esse length aqui, vamos ver se a gente consegue entrar dentro dele. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Esse código aqui que a gente não vai entender muito bem, ele só está calculando, ele retorna um inteiro. Um inteiro é um número inteiro mesmo, né? Então, se eu tenho o meu nome é Tayana, tem oito letras, ele vai retornar 8, tá? O nome João é Joao. Então, tem 4 letras. Ele vai pegar o João e vai retornar o número 4. Maria. Maria é M-A-R-I-A. 5 letras. Ele vai pegar Maria e vai retornar o número 5. É isso que ele faz. Então, no final, o CPF aqui, ó, lembrar que a gente botou como string? Então, ele vai pegar lá o número que você digitar. Se digitar 100 números, vai retornar 100. Aí eu vou verificar. Esse número inteiro que está sendo retornado, ele é igual a 11? Porque se ele for igual a 11, então eu vou retornar true. Vou retornar que é um CPF. Mas, se ele não for, eu vou retornar falso, porque ele não é um CPF. Beleza? Porque ele não está no tamanho do CPF. Eu só estou validando o tamanho da string que a gente está recebendo. Beleza? Isso que eu quero que vocês entendam. Beleza, esse daqui é a primeira parte do exercício. E aí, a segunda parte, a gente fala assim, ó, use esse método na classe correio e entrega Mercado Livre. Então, se eu tivesse aqui, por exemplo, olha só, o correio entrega mercadoria, o Mercado Livre entrega mercadoria. Nós temos várias outras empresas que fazem essa parte de entrega de mercadoria. Né? Então, tem FedEx, tem um monte de empresa. Imagina a gente ter que repetir esse código sei lá, se tivesse 300 tipos, né, de entrega, nós íamos ter que repetir esse código 300 vezes. Dessa forma, a gente não precisa repetir, porque a gente vai herdar. Então, eu vou criar aqui uma classe chamada correio. Essa classe correio, ela vai herdar. Então, quando a gente herda, o que a gente usa? Vamos voltar aqui na nossa anotação. Okay, ó, na herança, né, que a gente está herdando, a gente usa extends. Então, a gente volta aqui e usa ó, correio, extends, Receita Federal. Lembra que eu falei que você pode sobrescrever
né? Aqui, ó, pode sobrescrever, ó. Eu tenho aqui a classe Pi. Quem é a nossa classe Pi aqui nessa situação? Nossa classe Pi é Receita Federal. Correio é uma classe filha. Nós estamos pegando dados da classe Pi, que é Receita Federal. Tá? Então, Receita Federal seria a nossa classe animal e Correio seria aqui nossa classe filha. Na classe animal, que é a nossa aqui da Receita Federal, ó, ela já tem um método chamado validar tamanho do CPF. Se eu quisesse sobrescrever, eu conseguiria usar é só usar esse annotation override aqui. Mas eu não quero sobrescrever, eu quero usar já o que já existe, tá? Eu quero usar já esse método aqui já existe, eu quero usar ele, eu não quero sobrescrever nada. Não faço nada, não preciso fazer nada. Automaticamente, quando eu escrever esse extends, tudo que está em Receita Federal já pode ser usado para correio. Tudo que está aqui em Receita Federal pode ser usado em correio. Vou fazer a mesma coisa com o outro. Qual é a outra classe? A outra classe que a gente tem aqui no exercício é entrega Mercado Livre. Então, ó, entrega em maiúsculo, né? Que o Eclipse ele é diferente aí do NetBeans, ele reclama quando a gente começa um nome de uma classe, ele vai te deixar criar uma classe com letra minúscula, né? Iniciando com letra minúscula. Mas ele reclama, tá? Ele te corrige. Ó, então, entrega Mercado Livre. Então, essa é a outra classe. Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou estender extends Receita Federal. Beleza? Então, tá aqui. E agora a gente só tem um único trabalho, que é chamar na main. Então, ó, vamos usar de novo o scanner. A gente já fez aqui, então eu vou copiar o scanner. Pronto, scanner. Vou na main, scanner, e vou fazer, ó, sou o system out aí, aqui não tem aquela manha que vocês têm aí de escrever só sort, dar um tab, e vou escrever, ó, digite um CPF. Lembra, o CPF é um string, tá? Então, ó, string, lembra lá, ó, você está recebendo aqui, ó, na Receita Federal, aqui, ó, uma string. Então, o tipo que você, ó, toda vez que você faz a sua interface, ou seja, aqui o método na classe abstrata, você está falando o tipo que você tem que receber. Então, lá na sua main, você tem que obedecer o tipo que você está recebendo. Então, se é uma string, então você fala para o cara, olha, digite um CPF. Então, a variável que vai receber o que o usuário está digitando também tem que ser string. Tá? Então, ó, texto recebido vai ser igual, né? A sc.next ou next line, tá? Você pode usar um dos dois. Next line vai pegar a linha toda e next ele vai pegar uma palavra, tá? Ele não vai pegar a linha inteira, ele vai considerar a primeira palavra ali, beleza? A partir daqui, a gente pode instanciar aqui o nosso correio, tá? Então, correio é igual a new correio. Então, correio, ponto. E olha, por mais que dentro de correio não tenha código nenhum, dentro da classe correio não tem um código nenhum, tá em branco. Mas lembra que em Receita Federal tem, e a gente está estendendo, a gente está herdando tudo que tem dentro de Receita Federal? A mesma coisa aqui, ó. Se eu vier aqui em correio, olha lá, tá aqui, ó, validar tamanho CPF. Eu não precisei pegar esse método e escrever de novo. Por quê? Porque ele já existe, tá? Ele já existe onde a gente está herdando. E a gente está herdando, eu quero de novo que vocês prestem atenção nisso daqui, tá? Já expliquei. Esse método está retornando quem? Um booleano. Então, eu tenho que pegar esse retorno em algum lugar. Vai ser na nossa main, onde está chamando ele, ó. Então, esse carinha, booleano, retorno do método. Tá aqui, ó, pronto. Aí, é esse que a gente vai imprimir. Então, system, ó, retorno do método. Pronto. Vamos ver, então, se está funcionando isso daqui. Vou rodar a nossa main e vou digitar aqui, ó, digite um CPF. Eu vou escrever só 1, 2, 3. Quando eu digito 1, 2, 3, o que vai acontecer? Ele vai, né, vai pegar aqui, ele está nessa linha aqui. A gente está exatamente nessa linha. A gente está digitando o que a gente vai escrever. Depois ele vai vir aqui, vai instanciar o correio. E aí a gente vai chamar o nosso método que está dentro da nossa interface, lá, na verdade da nossa classe abstrata, e vai mandar o 1, 2, 3 aqui, ó. Esse texto recebido vai ser esse 1, 2, 3 que a gente está mandando. E aí ele vai vir para cá. Ele vai falar assim, ó, cpf.length. O que vai retornar só desse amigão aqui, ó? 3. Por quê? 1, 2, 3. Só tem 3 dígitos, só tem 3 caracteres, só tem, né, 3 posições aí nessa string. Aí ele vai falar, 3 é igual a 11?
Não, não é. Então ele vai entrar no else, que é na linha 12. E aí vai retornar falso. É isso que vai acontecer. Então, ó, digitei 3, vou dar, ó, e retornou falso. Por quê? Porque 3 não é igual a 11. Esse CPF não é válido. Tá pela nossa regra, né? Ele não é igual a 11. Se eu rodar de novo, e agora eu vou digitar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Agora sim, eu tenho 11 dígitos aqui. Quando eu, né, der um enter aqui, ó, ele vai me retornar true. Por quê? Porque 11, quando ele faz esse cpf.length aqui, ele vai ver que a gente mandou 11 números. Então, 11 é igual a 11 e eu retorno true. Beleza? Isso a gente fez para o correio. A gente pode fazer também para a entrega do Mercado Livre. Tá? Então, basta a gente instanciar de novo. Ó. Mercado Livre, Mercado Livre é igual new Mercado Livre. E a mesma coisa, ó. Eu vou copiar o que está aqui, mas eu vou mudar para a gente chamar, ao invés de correio, a gente vai chamar o Mercado Livre. Porque o Mercado Livre, ele também, deixa eu só, é Mercado Livre? Não, entrega Mercado Livre aqui, ó. Entrega, por isso está dando erro aqui, ó. A classe tem que estar com o nome certo. E eu vi alguns erros nas nossas aulas, que é o pessoal não respeitando aqui as letras, tá? Minúscula e maiúscula. Aí vocês ficam dando erro no código. Se você escrever uma classe com letra minúscula, que não é o certo é começar uma classe com letra maiúscula, respeite a letra minúscula, escreva com a letra minúscula, tá? O Java ele tem isso, ele sempre olha se está maiúscula ou minúscula, tá? Os nomes para ele é importante. Então, instanciei entrega Mercado Livre, vou pegar retorno, método, tá, Mercado Livre, tá? As variáveis daqui de cima não podem ser iguais, nenhuma variável é igual. E aí, Mercado Livre também está estendendo, ó, Mercado Livre. Ele também está estendendo Receita Federal, por isso que ele tem acesso a o método validar tamanho CPF. E aqui a gente também consegue usar, tá? Então aqui, ó, se a gente quiser imprimir, ao invés do retorno método, a gente vai retornar o do Mercado Livre. E eu vou comentar somente essa parte aqui, ó, tá? Que é a do correio, para a gente usar do Mercado Livre. Eu vou até aproveitar o texto recebido, tá? Porque é o CPF. Então eu vou mandar aqui no Mercado Livre para vocês verem funcionando também na classe do Mercado Livre. Então olha lá, digite um CPF, vou botar 1, 2, 3, igual no outro. Falso. Agora eu vou rodar de novo. Apagar o que está aqui e vou rodar de novo. Vou seguir a mesma regra, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Verdadeiro. Beleza? Então, esse conteúdo aqui, não entendi. Volta, tá? Tenta absorver os exemplos, tenta fazer sozinho os dois exercícios. A nossa prova ela vai ser baseada nesse conteúdo, tá? Usar interface, usar classe abstrata. Mas eu vou te falar, use interface, use classe abstrata, tá? Mas tente entender o como faz, tá? Vocês ficam muito perdidos nessa parte da main, tá? De instanciar. Então, instanciar é isso daqui, ó, tá? É o que a gente fez nessas linhas aqui. Tudo você vai ter que instanciar as classes para poder usar, beleza? Espero que ajude esse vídeo aqui vocês. E é isso, tá? Vou fazer mais um vídeo que é o do outro conteúdo, tá? Tem uma questão específica, mas esse é um conteúdo um pouco mais simples e eu acredito que vocês vão pegar mais rápido. Um abraço.